Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Zeredo, eu sou professora de Medicina Legal e de Criminalística na Científica Concursos. Essa aula de tanatologia é para o concurso de perito criminal da PCSP. Então, de antemão, já peço que vocês deixem um like, um comentário, se inscrevam no canal e espero de verdade que vocês gostem da nossa aula. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Zeredo, eu sou professora da Científica Concursos, dou aula de Medicina Legal, de Criminalística. É um prazer estar com vocês na aula de hoje. Espero que seja proveitoso para todos nós. Não coincidentemente, esse tema é o que mais cai dentro da prova de Medicina Legal, que é a tanatologia forense. É extremamente importante para a nossa prova e é um assunto muito legal de ser estudado. Também sou perita criminal aqui no estado do Rio Grande do Norte. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no chat, que até o final da aula a gente responde. E também tem o Fórum de Dúvidas da Científica Concursos, a gente tem o nosso material, o roteiro de estudos e o bizu. Os bizus estão saindo agora de Medicina Legal, estão bem legais, bem completinhos. E é isso, espero que ajude vocês. Vamos começar a aula de hoje. Então, nessa aula, nós vamos tratar conceitos de morte, diferenciar lesões ante-mortem e pós-mortem. Também vamos trabalhar causas jurídicas da morte, fenômenos cadavéricos, sendo eles abiótico imediato, consecutivo, transformativo conservador e destrutivo. Também vamos trabalhar cronotanatognose e também os destinos do cadáver, quando vai ser encaminhado ao IML e quando vai ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito. Então, em relação a fases da morte. A morte aparente, ela corresponde à suspensão aparente de algumas funções vitais. E dentro da morte aparente, nós temos a tríade de Toinot, que consiste na imobilidade, na ausência aparente de respiração e também na ausência aparente de circulação. Essa é a tríade de Toinot. Também temos a morte relativa, que seria a abolição efetiva e duradoura de algumas funções vitais, mas nesse caso é possível a recuperação de alguma delas. Na morte intermediária também há essa suspensão de algumas atividades vitais, mas diferentemente da morte relativa, não é possível recuperá-las. E na morte absoluta, a suspensão total e definitiva de todas as atividades vitais. Para a gente entender melhor como pode ser cobrado em prova, trouxe essa questão de 2011, da FGV, caiu na PCRJ para perito legista. Assinale a alternativa que define corretamente a tríade de Toinot. Nós vimos agora, né? Imobilidade, ausência aparente de respiração e ausência da circulação define clinicamente o estado de morte real. Peraí, deixa eu vou só aceitar aqui a pessoa. Agora. Vamos lá, o que a gente viu agora? Imobilidade, ausência aparente de respiração e ausência aparente de circulação. Imobilidade, ausência aparente de circulação e de respiração, né? Não é a morte real, a gente viu que define a morte aparente, né? Então, não pode ser a letra A, também não é a B, porque não tem queda da temperatura corporal e nem se corresponde à morte real. Não pode ser a C, porque não é cessação da atividade neurológica e também, na verdade, só essa parte que está incorreta, porque define a morte aparente. Imobilidade, ausência aparente de respiração e cessação da atividade neurológica também não é isso, né? Nós vemos que é imobilidade, ausência aparente de respiração e de circulação. Então, o nosso gabarito é a letra E. Então, nós vemos que realmente o que cai em prova, principalmente, é em relação à tríade de Toinot. Também cabe a nós diferenciarmos morte súbita, agônica e sobrevivência. E aí o fenômeno de sobrevivência nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, mas aqui, principalmente, vamos diferenciar a morte súbita, imediata e agônica. A morte súbita é aquela de efeito imediato e instantâneo, sendo que entre seu início e fim há apenas alguns minutos. Não há tempo para um atendimento mais efetivo, né? Para algumas manobras, para salvar a vida da pessoa. A morte imediata é aquela que
possibilita a vítima sobrevivência de algumas horas e que proporciona alguma forma de providência, diferentemente da morte súbita. Seria aquela que ocorre em menos de 24 horas do início dos sintomas, não explicada de outra forma. E a morte agônica ou tardia é aquela que se arrasta por dias ou semanas após a eclosão de sua causa básica. E aí nós temos na morte agônica algumas docimases hepáticas e suprarrenais para dosagem de, por exemplo, do glicogênio, para ver se houve realmente esse arrastamento da morte, né? Várias horas, vários dias que foram sendo arrastados até que a pessoa morresse, de fato, e aí essa reserva de glicogênio é quebrada, né, em glicose. E também, em relação à docimase suprarrenal, seria para uma dosagem da adrenalina. Então, teria a ver com essa morte agônica. Também, para a gente ter uma noção melhor de como isso pode ser cobrado, trouxe essa questão em 2023, do Instituto OCP, caiu na PC Goiás, para escrivão. Quanto à sobrevivência, assinale a alternativa correta em relação à morte agonizante. É aquela de efeito imediato e instantâneo. Não, né? Essa seria a morte súbita, então não é a alternativa correta. É aquela que se arrasta por dias ou semanas após a eclosão de sua causa básica. Sim, né? É aquela que se arrasta por dias ou semanas após a eclosão de sua causa básica. Eita. Vamos voltar lá. Morte agonizante. Tardia que se arrasta por dias ou semanas após a eclosão da sua causa básica. Esse seria o nosso conceito, né? Vamos ficar com essa alternativa para ver se não surge nenhuma melhor. É aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita. Não, né? Esse seria o conceito de morte imediata, ou também não é da morte agônica. Há entre seu início e fim apenas alguns minutos, não dando tempo para um atendimento mais efetivo. Também não é o conceito de morte agônica. Tem origem por ação externa, mas raramente interna, em que incluem homicídio, suicídio e acidente. Esse seria o conceito de morte violenta. Então, também não é. O nosso gabarito seria a letra B. Também, dentro da tanatologia, é muito importante que a gente saiba diferenciar lesões ante-mortem e pós-mortem. As lesões após a morte, elas não apresentam nenhuma reação vital, enquanto aquelas que foram feitas antes da morte poderão apresentar, como, por exemplo, a infiltração de sangue, a coagulação do sangue, retração dos tecidos, que seria o fato da capacidade retrátil dos tecidos acabar diminuindo progressivamente após a morte. A presença de equimose também é um sinal de reação vital, reação inflamatória, crosta na escoriação, embolia e reações nas zonas de queimadura. São fenômenos que denotam que a pessoa estava viva quando eles ocorreram, né? Então, por exemplo, nessa imagem, a gente pode ver que nas bordas existe uma reação vital, e aqui, mais no meio, praticamente sem reação vital. E aí seria uma escoriação, né, decorrente do atrito com o asfalto, no acidente de trânsito, provavelmente, praticamente sem reação vital, como a gente pode ver, né? Só as bordas têm uma reação vital, o que pode dar a entender que o óbito ele sobreveio logo após o acidente motociclístico. Então, também uma questão de 2018, da banca no CEP, caiu na PCPI para médico legista. Na investigação da causa-morte de um corpo esmagado encontrado na linha férrea, se encontra a fratura do osso ióide com escoriações hiperêmicas cervicais, ruptura de artérias carótidas com pequenos coágulos em torno das mesmas. Então, já vamos ver aqui, ó, pessoal. Escoriação hiperêmica cervical, ruptura e coágulo. Isso quer dizer que nos denota que teve reação vital, então que a pessoa estava viva no momento em que elas foram ocasionadas, né, essas lesões. O cadáver possui múltiplas lesões por esmagamento em tronco e membros sem cross temática, sem coágulos, hiperemias e equimose, sendo todas esbranquiçadas. O que isso dá a entender? Que são lesões pós-mortem, né? Considerando o enunciado, analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta.
Essas lesões são todas intravitam? Não, né? Nós vimos que só essas do primeiro período, né? Até o ponto que seriam intravitam. Então, tá incorreta essa assertiva. Essas lesões são todas pós-mortem? Também não, né? Essas lesões foram todas causadas pela passagem do trem sobre o corpo, pelo qual se conclui por morte acidental. Não, né? Nós vimos que, por exemplo, essa fratura do ióide pode ser algum tipo de asfixia, então não pode ser descartada. E não é simplesmente todas causadas pela passagem do trem, é necessário uma análise mais aprofundada. Os vestígios são compatíveis com lesões intravitam cervicais, havendo outras lesões pós-mortem. Perfeito, né? Essas lesões cervicais, que são descritas no primeiro período, realmente apresentam sinais vitais, enquanto as demais vão apresentar, não vão apresentar esses sinais vitais, denotando que ocorreram após a morte. Então, essa é a única alternativa verdadeira. Então, apenas a 4 está correta, gabarito a letra B. Deixa eu só aceitar. Também mais uma questão, essa é de 2021, da IDECAM, caiu na PFOS para médico patologista. Um dos dados importantes determinados pelos peritos legistas é a cronologia das lesões observadas nas vítimas, principalmente observando se foram feitas antes ou depois do evento alegado. Em relação ao diagnóstico diferencial das lesões produzidas intravita ou pós-mortem, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma vez que a lesão foi produzida após a morte, não faz diferença se foi produzida logo após ou muitas horas depois. Não, né? Não tem nada a ver. Inclusive, se for possível determinar que foi produzida logo após a morte, é importante porque realmente houve algum tipo de reação vital, né? A pessoa ainda existiam alguns fenômenos circulatórios no corpo da pessoa, a questão de reação vital mesmo ainda pode ocorrer logo após a morte. Então, é importante, sim, determinar, está incorreta essa afirmativa. As lesões provocadas por animais necrófagos, como formigas, confundem o perito com outros tipos de lesões. Pode ser, mas, na verdade, o que acontece? Quando elas são provocadas por animais necrófagos, quer dizer que, normalmente, a pessoa já está morta, né? Já se trata de um cadáver. Então, não vai haver reação vital. Não é tão normal, tão comum, rotineiro, que seja confundido uma lesão causada por um animal necrófago com outros tipos de lesões produzidas durante a vida da pessoa. Então, eu colocaria uma interrogação, marcaria como errada. Mas, como normalmente, às vezes a gente tem que escolher entre as menos erradas, vamos analisar as outras. Em casos de corpos de afogados atacados por animais marinhos, como ciris ou urubus, é fácil definir se elas foram produzidas antes ou depois da morte. Também vamos deixar mais ou menos, porque é a mesma explicação da outra alternativa. Se elas foram produzidas após a morte, não vai haver reação vital. Então, é relativamente fácil de identificar e de diagnosticar essas lesões em vida ou após a morte. Então, também estaria incorreta. O fator principal quanto à produção das lesões ter sido intravitam ou pós-mortem é a presença de reação vital nas feridas. Realmente, essa seria a nossa alternativa correta, não há nenhuma exceção. Então, essa seria a nossa alternativa correta. Vamos ver a outra. Não faz diferença para os peritos se as lesões foram produzidas imediatamente antes da morte ou algumas horas antes, se não tiverem relação com a causa mortis. Não, é extremamente importante, se houver essa possibilidade de diagnosticar uma lesão produzida imediatamente antes da morte ou algumas horas da morte, vai ser importante para a dinâmica do fato. Então, é relevante para o perito identificar isso. Também está incorreto. Então, o nosso gabarito seria realmente a letra D. A letra B e a letra C foi como a gente já tinha justificado. Quando essas lesões são provocadas por animais necrófagos, via de regra, já se trata de um cadáver, a pessoa já não vai mais ter reação vital, então vai ser relativamente fácil de diagnosticar que essa lesão foi produzida após a morte.
Também cabe a nós estabelecermos a ordem da morte, né? Na verdade, quem vai estabelecer isso é o médico legista. E aí, em relação à ordem da morte, nós temos o fenômeno da comoriência e da premoriência. A comoriência é um instituto jurídico que admite mortes simultâneas de duas ou mais pessoas falecidas em um mesmo momento e quando não se pode estabelecer quem morreu primeiro. Já a premoriência é quando dois ou mais indivíduos vêm a falecer numa mesma ocasião e, pela análise dos sinais de sobrevida ou dos fenômenos cadavéricos, é possível determinar quem procedeu em relação às demais mortes. Isso vai ter mais uma implicação na esfera civil, em relação à partilha de bens, herança e tudo mais, mas realmente cabe ao médico legista, se duas pessoas vêm a falecer numa mesma ocasião, se houver a possibilidade de determinar quem faleceu antes, trata-se da premoriência, se não pudesse estabelecer, aí trata-se da comoriência. Também é uma questão em 2021 da IDECAN, caiu na PFOS para médico patologista. Sabe-se que diferentes tipos de morte têm diferentes implicações legais. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Comoriência, quando duas pessoas morreram na mesma ocasião, certo? Não fazendo diferença quem morreu exatamente antes. Não, né? Faz diferença quem morreu antes. Se houver a possibilidade de determinar isso, tem que se determinar e trata-se da premoriência. Então, está incorreto. E realmente, trata-se do previsto no código, no artigo 8º do Código Civil. Então, realmente, tem uma implicação mais civil do que penal. Mas o resto da alternativa está incorreta porque faz sim diferença. Premoriência, quando não é possível se provar que, em uma mesma circunstância, uma pessoa morreu primeiro do que a outra. Esse é o conceito de comoriência, né? Então, está incorreto. Sobrevivência é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte. Está correto, se trata aí do conceito de sobrevivência, né? Eu falei que a gente ia tratar mais para frente, e realmente nessa alternativa a gente já traz o conceito de sobrevivência, que está bem correto. Então, é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte. Então, a nossa alternativa correta, o gabarito é a letra C. Docimásias hepáticas são realizadas para a avaliação de viabilidade de recém-nascidos. Não, né? Lembra que eu comentei com vocês que as docimásias hepáticas vão ser utilizadas para avaliação de uma morte agônica, né? Justamente para medir o nível de glicogênio, se houve realmente um esforço de várias horas, né? Um período de tempo maior, que a pessoa tivesse que gastar essa reserva de glicogênio para sobreviver. Então, também está incorreta. Docimásias renais são métodos para verificação de fetos nascidos vivos ou natimortos. Também não comentei com vocês que as docimásias suprarrenais, que são, na verdade, eu não conheço nenhuma docimásia renal, seria suprarrenal, utilizada para avaliar o nível aí de adrenalina, também aplicada em mortes agônicas, então está incorreta. Gabarito é a letra C. E aí nós entramos no aspecto extremamente importante da tanatologia forense, que seriam os sinais abióticos. Nós temos os sinais abióticos imediatos ou de incerteza e os sinais abióticos mediatos, consecutivos e de certeza. Então, vamos tratar primeiro dos sinais abióticos imediatos ou de incerteza. São eles a perda da consciência, a perda da sensibilidade, abolição do tônus muscular, e com isso vai haver o relaxamento dos esfíncteres e eliminação de fezes e urina. Também midríase, que seria dilatação das pupilas, está dentro dos sinais abióticos imediatos. Midríase, dilatação, relaxamento dos esfíncteres, né, com a abolição do tônus muscular. Cessação da respiração, da circulação e da atividade cerebral. Rugas da face se atenuam, que consiste aí na face hipocrática ou máscara da morte. Então, vamos rever aqui. Sinais abióticos imediatos ou de incerteza consistem na perda da consciência, perda da sensibilidade, abolição do tônus muscular, midríase, relaxamento dos esfíncteres, cessação da respiração, da circulação e da atividade cerebral, e as rugas da face se atenuam.
E aí, também, para a gente fixar bem, trouxe essa questão de 2014 da VUNESP, caiu na PCSP para auxiliar de necrópsia. Em relação ao diagnóstico da realidade da morte, assinale a alternativa que apresenta fenômenos abióticos imediatos, que foram os que nós vimos agora, né? Desidratação, manchas de hipóstase e resfriamento do corpo, não é, né? A gente vai ver logo em seguida. Rigidez cadavérica, resfriamento, mancha verde abdominal, também não. Cessação da circulação, cessação da respiração e a perda da consciência. Sim, nós vimos que são fenômenos abióticos imediatos ou de incerteza. Está correta essa alternativa. Rigidez cadavérica, cessação da respiração e resfriamento do corpo, apenas é a cessação. Resfriamento do corpo, manchas de hipóstase e rigidez cadavérica também são fenômenos abióticos imediatos ou de certeza e também consecutivos, que são os que nós vamos ver agora. Então, como a gente já estava adiantando, são os sinais abióticos imediatos, consecutivos ou de certeza. Temos como exemplo a desidratação, que vai variar essa velocidade de desidratação de acordo com alguns fatores, como, por exemplo, a umidade do ar. Se essa umidade do ar for alta, isso vai retardar a desidratação, e se for baixa, vai acelerar a desidratação. Se a temperatura for alta, vai acelerar, se for baixa, vai retardar. Isso a gente não precisa decorar, né? É algo mais associativo. Então, umidade alta vai retardar a desidratação. Temperatura alta vai acelerar a desidratação. Ventilação. Se o local estiver bem ventilado, vai acelerar, né? Vai evaporar mais rápido. A ausência de roupas também vai favorecer a evaporação e a desidratação. E também temos que a idade, em relação a velhos e crianças, costumam desidratar mais rapidamente, justamente por terem uma menor quantidade de água no corpo, né? E aí, como consequências dessa desidratação, nós vamos ter a diminuição do peso do cadáver e um sinal bastante importante, que é o sinal de Sommer, que consiste nessa mancha negra na esclerótica. A esclerótica é essa parte branca do olho, né? Que ocorre devido à desidratação, o que permite a visualização da coroide, que é uma camada de coloração mais escura que fica abaixo da esclera. E também vamos ter a hipotensão ocular, como uma consequência do resfriamento, ou da desidratação, desculpa. Então, vamos revisar, porque isso é bem importante. Desidratação. Umidade do ar. Se aumenta essa umidade do ar, se ela for mais alta, isso vai fazer com que seja retardada a desidratação. Se a temperatura for alta, vai acelerar. A ventilação, um local bem ventilado, vai acelerar a desidratação. A ausência de roupas também favorece a desidratação. Velhos e crianças desidratam mais rapidamente. E aí, a desidratação é marcada, pode ou não estar presente, né? Mas um dos sinais da desidratação é o sinal de Sommer, que seria essa mancha negra na esclerótica. Também vamos ter a diminuição do peso do cadáver e também a hipotensão ocular. Também é um sinal abiótico imediato ou de certeza e também consecutivo, o resfriamento. E aí nós temos que um sinônimo para resfriamento é algor mortis. Cuidado, quando eles colocam lá na prova, trocam só a palavra, colocam algor no lugar de resfriamento, e aí tu não pode confundir. Tem o rigor mortis, que nós vamos ver, tem o algor mortis, e o algor mortis é o resfriamento cadavérico. Então, não se esqueçam, algor mortis, resfriamento cadavérico. E aí, o resfriamento também vai ser influenciado por alguns fatores. Quanto mais ventilado o local, mais acelerado vai ser esse resfriamento. Também a umidade do ar, quanto mais alta a umidade, isso vai retardar o resfriamento, e se for baixa, vai acelerar. Temperatura alta, retarda, baixa, acelera. A ausência de roupas também vai acelerar o resfriamento, e quanto maior for a quantidade de gordura no corpo, mais
difícil vai ser o resfriamento, né? Porque a gordura, o lipídio, vai atuar como um isolante térmico. E aí também, pessoal, é por isso que o resfriamento é mais lento em obesos, né? Então, também cabe salientar que na morte por infecção generalizada, devido à ação da atividade bacteriana, né? Essa atividade bacteriana aumenta a temperatura corporal e, com isso, o resfriamento vai ficar mais lento. Temos também o espasmo cadavérico, que consiste na manutenção da última posição do indivíduo antes da morte, e aí o relaxamento muscular não precede o espasmo cadavérico, diferente da rigidez, a rigidez precisa de um relaxamento, o espasmo cadavérico não. Por quê? Porque é a manutenção da última posição do indivíduo antes de morrer. No espasmo cadavérico, a rigidez vai ser instantânea e imediatamente após a morte. Também um sinal muito explorado nas provas é os livores de hipóstase. Os livores de hipóstase, eles são ocasionados pela gravidade. Então, como a pressão dentro dos vasos sanguíneos é cessada com a parada da função cardíaca, né, decorrente da morte, o sangue ele fica sujeito à ação da gravidade. E aí, quando ele estiver sujeito à ação da gravidade, já que não há mais uma pressão exercida pelo bombamento cardíaco, né, isso vai fazer com que o sangue se deposite nas áreas em declive. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa estaria em decúbito dorsal, por isso houve a fixação dos livores nessa posição. Como assim a fixação? A fixação ocorre 12 horas após a morte. Então, por mais que a pessoa seja movida de lugar, movida de posição, ele vai continuar, os livores vão denotar essa posição depois de 12 horas, porque eles tornam-se fixos. Então, os livores, eles se iniciam de 2 a 3 horas após a morte e vão se fixar de 8 a 12 horas, né? Mais comumente, 12 horas. E aí, como eu disse, isso pode denotar se o cadáver for mudado ou não de posição. E é bastante importante também que os livores de hipóstase, eles vão se desfazer com o início da putrefação. Aí, via de regra, esses livores de hipóstase vão ser mais arroxeados, né? Como essa coloração. A exceção é no caso de mortes por asfixia de monóxido de carbono, em que a coloração vai ser um vermelho mais acarminado. Também temos a rigidez cadavérica, que é o rigor mortis. Lembra lá, o que é o algor mortis? Algor é o resfriamento. Rigor é a rigidez. Então, a rigidez cadavérica, ela é precedida pelo relaxamento muscular, diferentemente do espasmo cadavérico, nós vimos agora que não é precedido pelo relaxamento muscular. A rigidez é precedida pelo relaxamento e é provocada pela escassez de oxigênio nas células, né? E aí nós temos a lei de Nielsen-Sommer, que vai reger, digamos assim, a rigidez cadavérica. E essa lei, ela diz que a rigidez se inicia na nuca e mandíbula, vai seguir pelos membros superiores e evoluindo de forma descendente até os membros inferiores. E aí ela também se desfaz seguindo essa ordem. É a mesma ordem: cabeça, mandíbula, membros superiores e membros inferiores. Então, também para a gente fixar bem essa parte do conteúdo, trouxe essa questão de 2014 da VUNESP, caiu na PCSP para médico legista. Com relação ao sinal abiótico consecutivo, rigidez cadavérica ou rigor mortis, é correto dizer que, letra A, surge na sequência dos grupos musculares da face, dos membros superiores e inferiores. Tá correto, né? Nós vimos exatamente isso, essa é a lei de Nielsen-Sommer. Vamos analisar as outras alternativas. Surge na sequência dos grupos musculares dos membros inferiores, superiores e da face. Não, né? Tá incorreto. Surgem simultaneamente nos grupos musculares da face, dos membros superiores e inferiores, também não. Surgem de modo aleatório nos grupos musculares da face, dos membros superiores e inferiores, em sequência definida.
também não faz nenhum sentido. Se é de modo aleatório, não tem uma sequência definida, né? Então, está incorreto. Nós vimos que tem, sim, uma sequência definida que seria definida pela lei de Newton e Sommer. Se trata de fenômeno abiótico imediato. Não, é fenômeno abiótico mediato, né? Então, o nosso gabarito é a letra A. Também questão de 2015 da FUNCAB, caiu na PCAC para perito médico legista. A desidratação dos glóbulos oculares com a formação da mancha negra da esclerótica, que nós vimos que é o sinal de Sommer e Larker, é considerado um fenômeno abiótico imediato, abiótico consecutivo, abiótico destrutivo, transformativo destrutivo ou transformativo conservador. Nós vamos ver, trabalhar todos esses demais, né, esses dois últimos. Esse aqui também, né, não tem abiótico destrutivo, é transformativo destrutivo ou transformativo conservador, mas nós vamos trabalhar isso daqui para frente. E aí, o gabarito é um fenômeno abiótico consecutivo, né? Nós vimos agora, vamos voltar lá. Mais. Vimos que, primeiro exemplo, é uma consequência da desidratação e é um fenômeno abiótico imediato, consecutivo ou de certeza. E aí vocês vejam que nas questões eles só vão colocar um dos sinônimos, né? Eles não vão colocar todos. Então é importante que vocês conheçam, porque pode cair qualquer um desses sinônimos, né? Abiótico imediato, ou consecutivo, ou de certeza. Questão de 2017 caiu no IGP de Santa Catarina para legista e a da banca IESES. A respeito das características gerais das manchas de hipóstase, né, que são os livores cadavéricos, assinale a alternativa correta. Situam-se inicialmente nas regiões de aclive, vindo a migrar para as áreas de declive cerca de 2 a 3 horas após a cessação das funções vitais. Não, né? Eles vão se situar nas regiões de declive devido à ação da gravidade, já que o coração não bombeia mais o sangue, parou, e com ele vai fazer com que o sangue esteja sujeito à ação da gravidade. Então, vai fazer com que o sangue se deposite nas áreas de declive. Está incorreto. Tem tonalidade vermelho-rósea? Não, tem uma tonalidade mais violácea, variando apenas se existirem substâncias estranhas na composição da hemoglobina, como nas asfixias por monóxido de carbono, quando se tornam violáceas. Não, exatamente o contrário, né? Ó, via de regra, a cor dos livores vai ser violácea, e a exceção, principalmente a asfixia por monóxido de carbono, em que vai tomar uma tonalidade vermelha, rósea ou carminadas, e também no caso de envenenamento por metahemoglobinizantes, em que vai se tornar uma coloração marrom escura. Então, também está incorreto. Confluem-se com o passar das horas e após 12 horas estarão fixas definitivamente, não ocorrendo movimentação, caso o cadáver seja mudado de posição. Está correto, né? Perfeitamente foi o que nós vimos. Se forem incisadas com uma lâmina de bisturi, será visto na região da hipóstase sangue coagulado e infiltrado nas malhas do tecido, com presença de rede de fibrina. Não, pessoal, porque isso denotaria uma reação vital, né? E, justamente, o livor de hipóstase é um fenômeno cadavérico, ocorre após a morte, então não vai ter presença de reação vital. Então, o nosso gabarito é a letra C. Questão de 2011 caiu para perito legista na PCRJ e a da FGV. Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir. Com relação à rigidez muscular, considera-se espasmo cadavérico a contração de alguns segmentos musculares após a morte. Não, né, pessoal? Não é o conceito. Inversão na ordem de instalação da rigidez. Não tem nada a ver também. Encurtamento das fibras musculares quando a rigidez é muito rápida, também não. A ficção criada por relato de autores antigos, também não, né?
e a manutenção da última contração muscular em vida até a instalação da rigidez. Então, seria essa alternativa correta. E aí, realmente, peço que vocês anotem aí, porque eu vi que caiu na PC Alagoas, na Polícia Científica de Alagoas, esse ano, uma questão que dizia que o espasmo cadavérico ele se desfazia com a instalação da rigidez. E o França não fala isso, né? Porque seria uma variação da rigidez cadavérica, meio que um tipo da rigidez cadavérica, o espasmo. Mas eu já vi algumas alternativas de questões dadas como corretas, como gabarito, assim como essa, que afirma que o espasmo ele termina quando se inicia a rigidez cadavérica. Então, realmente peço que vocês anotem que isso tem sido cobrado nas provas, que o espasmo cadavérico ele vai até a instalação da rigidez. Então, a partir do momento que se instala a rigidez, o espasmo cadavérico se desfaz. Espasmo cadavérico se desfaz. Importante. Questão em 2018 da VUNESP, caiu na PCBA para escrivão de polícia. Assinale a alternativa que contém um achado sugestivo de fenômeno abiótico consecutivo ou imediato pós-morte, bem como a sua correta explicação. Contratura ou exagero do tônus muscular, causado pela falta de glicose e nutrientes, levando a progressiva acidificação intracelular e destruição mitocondrial. Não, né, pessoal? Aí teve toda uma mistura com o conceito de autólise, que nós vamos ver daqui a pouco, que seria um fenômeno cadavérico destrutivo. Então, também não trata-se do fenômeno consecutivo imediato, né? Também não é contratura ou exagero, então fez uma mistura nessa alternativa. Diminuição e perda da tensão do globo ocular, que se mostra mole e depressível devido à transudação e à evaporação. Desculpa, deixa eu ver só se vocês ainda estão conseguindo ouvir certinho a aula, pessoal. Se vocês puderem dar um ok no chat. Tô achando que caiu. Tudo certo? Então tá bom. Desculpa, vou voltar aqui. Então, vamos lá. Diminuição e perda da tensão do globo ocular, que se mostra mole e desprezível devido à transudação e à evaporação. Não, né? Nós vimos que a diminuição e a perda de tensão do globo ocular não é um fenômeno abiótico mediato. Então, também está incorreto. Pivores de hipóstase de tonalidade violácea encontradas na parte de declive dos cadáveres, causados pela formação de hidrogênio sulfurado combinado com hemoglobina. Vamos ver. Vamos deixar essa aqui em aberto para ver se a gente acha outra alternativa. Como eu digo para vocês, às vezes a gente tem que ir naquela que está menos errada, né? Então, vamos estudar as demais. Isso é importante na prova. A gente não pode marcar logo de cara sem ler as outras alternativas. É assim que a gente perde questão. Falo por experiência própria. Processo de lesão celular causado pelas próprias enzimas, que leva à destruição do corpo humano logo após a morte, sem nenhuma interferência bacteriana. Esse seria o exato conceito de autólise, que seria um fenômeno cadavérico destrutivo. Então, está incorreto. Relaxamento muscular com dilatação pupilar, abertura das pálpebras, meu Deus, relaxamento do esfíncter anal e presença de esperma no canal uretral. Não, né, pessoal? Realmente não se trata de um fenômeno consecutivo ao imediato. O relaxamento do esfíncter é imediato, né? E também a dilatação das pupilas é imediato. Então, tá incorreto. E aí, realmente, o nosso gabarito seria a letra C. Livores de hipóstase de tonalidade violácea, encontrados na parte de declive dos cadáveres causados pela formação do hidrogênio sulfurado combinado com hemoglobina. E nós entramos nessa parte que é muito, muito importante também do estudo da tanatologia, que é em relação a fenômenos destrutivos e conservadores. Como fenômenos destrutivos, nós temos a autólise, que nós vimos agora mesmo
um spoiler aí nas questões. A autólise consiste na destruição das células pela ação das próprias enzimas celulares que vão ser liberadas devido à ação lesiva do ácido lático. Então, na ausência da ATP, nós vimos, né, que na ausência da ATP vai haver a produção de ácido lático. E aí, com o acúmulo de ácido lático pelo corpo, vai ocorrer uma acidificação celular e destruição. Com isso, né, as enzimas celulares vão ser liberadas, as enzimas ficam dentro de vesículas. Com a acidificação da célula, essas vesículas vão ser destruídas, as enzimas vão ser liberadas e vão acabar digerindo as próprias células, né? Então, isso é autólise. Lembrar, autólise é destrutiva, certo? E aqui nós temos também a putrefação, extremamente importante, seria a decomposição da matéria orgânica pela ação de micro-organismos, presentes ou não no corpo humano. Essa putrefação vai se iniciar cerca de 24 horas após a morte, mais ou menos, né? Alguns autores colocam de 18 a 24, de 16 a 24. Ela vai ser influenciada pela temperatura, sendo que no calor vai ocorrer uma aceleração da putrefação e o frio retarde. Além de condições individuais, como, por exemplo, recém-nascidos e crianças, vai ser mais rápido do que nos adultos. E quanto mais obeso for o indivíduo, mais rápida ela vai progredir, né? E aí, é extremamente importante que a gente leve para a nossa prova a marcha da putrefação com as fases da putrefação. Quais seriam essas fases? A primeira fase da putrefação é chamada de cromática ou fase de coloração. Essa fase ela vai ser marcada por essa mancha verde abdominal. O que seria essa mancha verde abdominal? Essa mancha verde ela vai ser resultante da ação de bactérias que se localizam nessa região, que é do intestino grosso. Por isso que ela vai realmente ser localizada nessa região denominada fossa ilíaca direita, que é onde se localiza a porção denominada cepo do intestino grosso. E vai ocorrer, então, pela ação das bactérias que vão decompor a hemoglobina humana em substâncias que vão gerar essa coloração, né? E aí, pessoal, importante que nos casos de afogados e fetos, essa mancha não vai se localizar na fossa ilíaca direita, mas sim no tórax. Por que no tórax? Porque no tórax, nesse caso de afogado e fetos retidos no útero, vai ocorrer uma maior concentração de bactérias na região dos pulmões. Então, recapitulando, fase cromática ou de coloração é marcada pelo aparecimento da mancha verde abdominal na região da fossa ilíaca direita. Por quê? Por causa da ação das bactérias que se localizam majoritariamente no intestino grosso, que fica nessa região aí da fossa ilíaca direita. É isso. A fase enfisematosa ou gasosa, nessa fase, realmente os gases da decomposição vão formar bolhas na epiderme, e é extremamente visível, e essa fase é o que chamam comumente aí o pessoal da externa dos podrões, né? Por quê? Porque o cadáver ele vai ficar realmente com um cheiro muito forte pela produção desses gases da decomposição, vai haver um aumento corporal justamente por conta desses gases, e aí a formação dessas bolhas na epiderme, e aí, como eu disse, o cadáver vai tomar um aspecto gigantesco, principalmente na face, assim como nessa foto a gente pode ver, no abdômen, nos órgãos genitais masculinos, então pode haver um aumento dos testículos, um inchamento gigantesco, dando-lhe também uma posição de lutador. Então, é bem comum essa posição de lutador na fase enfisematosa ou gasosa. E aí, pessoal, o que marca, pode estar presente ou não, é a circulação póstuma de Broardel. O que é caracterizada, né, essa circulação póstuma de Broardel? Os gases da putrefação vão fazer uma pressão no sangue que vai fazer com que ele fuja dos vasos para as periferias. Também o destacamento, né, da epiderme, que nós vimos com a formação das bolhas. Esses dois fatores vão fazer com que haja um esboço vascular na epiderme.
Então, realmente seria essa imagem a circulação póstuma de Brouardel. Acho que ficou claro, né, pessoal? Com o aumento dos gases da putrefação, vai fazer com que haja o extravasamento do sangue que está dentro dos vasos para a periferia, e aí também, com o destacamento da epiderme, fica visível esse desenho vascular que nós chamamos de circulação póstuma de Brouardel. Muito importante, é uma característica da fase enfisematósa ou gasosa. Pode ou não estar presente, mas se perguntar lá na questão qual fase da putrefação a circulação póstuma de Brouardel costuma aparecer? É na fase enfisematosa ou gasosa, certo? Também nessa fase, a atividade bacteriana vai originar substâncias denominadas ptomaínas. Essas substâncias elas vão ter um caráter de alcaloide, fazendo com que elas gerem falsos positivos em exames detectores de drogas. Então, também é bastante comum que isso ocorra. A terceira fase da putrefação é a fase colicoativa. Nessa fase, a decomposição dos tecidos moles pela ação de larvas, né, de insetos. Então, vai havendo a decomposição progressiva desses tecidos, e com isso vai haver a redução do volume do cadáver. E, como eu disse, ela vai ser marcada por grandes massas larvais nos cadáveres. Não que a fase enfisematosa não tenha presença de larva, porque também tem, mas realmente essa presença de massas larvais vai marcar a fase colicoativa com a decomposição dos tecidos moles. E aí a última fase da putrefação é a fase de esqueletização. Nessa fase, o cadáver vai se apresentar com ossos quase livres, presos apenas por alguns ligamentos articulares. O que eu acho extremamente interessante é a variação ao longo do Brasil no período dessas fases. Por exemplo, nos livros, eles falam que para chegar nessa fase de esqueletização vai de 3 a 4 meses e até anos. E aqui no Rio Grande do Norte, existem casos de pessoas que ficaram desaparecidas uma semana, tipo, desde o avistamento dessa pessoa pela última vez até o dia que encontraram o corpo, decorreu uma semana e já foi encontrado no estado de esqueletização. Então, realmente, as condições ambientais vão favorecer esses processos e vão influenciar muito mesmo a velocidade que eles acontecem. Outro tipo de fenômeno destrutivo é a maceração. Então, nós já vimos quais? Autólise, putrefação e agora a maceração. São fenômenos cadavéricos destrutivos. A maceração vai ser um tipo de putrefação que ocorre em corpos submersos. E aí ela pode ser séptica ou asséptica. Séptica é quando ocorre em afogados, por exemplo, que há a presença de bactérias no meio. E a asséptica vai ser, por exemplo, em fetos retidos no útero materno do 6º ao 9º mês. E aí vai ser comum que os tegumentos apresentem uma tonalidade avermelhada devido ao fenômeno da inibição da hemoglobina. Então, realmente, o que mais pega nas provas é tentar confundir a maceração com um fenômeno conservativo. Mas vocês já estão ligados que a maceração é um fenômeno destrutivo. Pode ser séptica, como nos afogados, ou asséptica, como nos fetos retidos no útero do 6º ao 9º mês de gestação. Bora para a próxima. Aí trouxe algumas questões para nós analisarmos e termos uma noção de como isso pode ser cobrado. Essa é de 2015, da FUNRIO, da UFRB, caiu para técnico em anatomia e necropsia. O processo de destruição celular, caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos. Deixa eu só ver. Tá tudo certo, né, pessoal? Vão me avisando aí, porque eu tenho medo que caia e eu não veja. Enfim. O processo de destruição celular, caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos que ocorrem nas células, ocasionados pelas próprias enzimas celulares e que levam à destruição do corpo humano logo após a sua morte, ocorrendo sem interferência microbiológica bacteriana e sendo classificado como um fenômeno cadavérico destrutivo, está indicado corretamente na opção. Então, pessoal, qual que é esse processo que é caracterizado
pela digestão pelas próprias enzimas celulares, que nós vemos agora, que é a autólise, né? Seria um tipo de processo destrutivo, um fenômeno destrutivo. Então, gabarito a letra B. Questão de 2018 da VUNESP caiu na PCSP para papiloscopista. Como resultado do processo natural da putrefação do corpo após a morte, em determinada fase ocorre uma dissolução dos tecidos por ação conjunta de micro-organismos e fauna cadavérica, a qual é composta por larvas e insetos. Esse fenômeno ocorre na fase denominada... Quais são as fases? Vamos revisar. Fase da putrefação. Primeira, a fase de coloração. Depois vem a fase enfisematosa ou gasosa, a fase colicoativa e a de esqueletização. Quatro fases. Qual que é marcada pela massa larval que vai fazer a decomposição dos tecidos moles? É a fase colicoativa, né? Então, seria o nosso gabarito, a letra D. Questão de 2015 da Funiversa, caiu na Polícia Científica de Goiás para médico legista. A putrefação é a decomposição do corpo pela ação de bactérias saprófitas que invadem passado algum tempo da morte. Com relação às características da putrefação, assinale a alternativa correta. A putrefação é dividida em fases, a saber, coloração, enfisema ou enfisematosa, colicoativa, saponificação e esqueletização. Não, pessoal, saponificação nós vamos ver em seguida, que é um fenômeno conservativo, né? Então, não é uma das fases da putrefação, está incorreta. Na fase de colicoação, a epiderme descola-se pela grande produção de líquidos, que na superfície formam bolhas com dimensões variadas e de conteúdo pardo avermelhado escuro. Com o passar dos dias, ao destacamento total da epiderme e perda dos fâneros, pelos, unhas e cabelos. Não, né? Não é na fase de colicoação, e sim na fase enfisematosa ou gasosa. Então, incorreta. A fase de coloração começa com a chamada mancha verde abdominal, que se forma inicialmente na fossa ilíaca direita, correto? Aparece usualmente em 18 a 24 horas após a morte, correto? Pode aparecer depois de 36 a 48 horas, nas épocas mais frias, perfeito. Nos recém-nascidos e nos afogados, a mancha verde começa no tórax. Foi exatamente isso que a gente falou, né, pessoal? Então, esse seria o nosso gabarito. Vamos analisar as outras. A esqueletização é o resultado final do processo de conservação do cadáver, não, né? É um processo destrutivo, que é a putrefação, qualquer que seja o ambiente. O tempo de instalação é extremamente variável conforme as condições climáticas e do ambiente, ar livre, solo ou água, tá? Incorreta também. A circulação póstuma de Brouardel é característica marcante da fase de enfisema da putrefação. Eita, pessoal. O pior é que é verdade. Mas qual que é o problema? Não é uma característica marcante. Por quê? Porque pode estar presente ou não. Essa realmente é uma questão que pega, porque a gente viu que, assim, é complicado falar que é uma característica marcante, porque realmente pode estar presente ou não. Não é uma regra. Mas eu não colocaria como errada essa questão. Porém, trouxe justamente para a gente discutir, porque é comum que venha esse tipo de questão em que a gente vai ter que escolher dentre as alternativas a que gera menos dúvida, menos incorreta. E aí, nesse caso, seria a letra C, e a justificativa é realmente essa, que não é uma característica marcante, porque pode estar ausente ou presente, depende. Então, realmente estaria incorreta, mas se eu fosse examinadora, se eu fizesse uma questão, eu jamais colocaria esse tipo de afirmativa que gera uma dúvida para quem estudou, né? Então, realmente é lamentável. Questão 2014 da ACAF caiu na PCSC para delegado. Com relação ao processo de putrefação do corpo humano, analise as afirmações a seguir. Durante a fase denominada cromática, ocorre o sinal mais precoce da putrefação, que se caracteriza pela formação de uma mancha verde, comumente iniciada na fossa ilíaca direita e que se difunde por todo o abdômen. Correta.
O período colicoativo, último da decomposição, não, né? O último é a esqueletização, então já está errado. Manifesta-se com a dissolução pútrida das partes moles e dos ossos, devido à ação de bactérias e da fauna necrófaga. Não, né? Não há dissolução dos ossos. E também não é o período colicoativo, né? É a fase é o período colicoativo, mas o colicoativo não é o último período da decomposição. Sim, o último período da putrefação é a esqueletização. E também, no colicoativo, não há dissolução dos ossos. Então, tá incorreto. É na fase da esqueletização que a fauna cadavérica e o meio ambiente destroem os resíduos tissulares, expondo os ossos que ficam presos apenas por alguns ligamentos. Esse período varia de 3 a 5 anos. Tá correta, né, pessoal? É realmente nessa fase de esqueletização que os ossos vão ficar presos apenas por alguns ligamentos. E aí, como eu disse, esse período, na verdade, pode variar de semanas a anos, né? Eu acho bem problemático eles colocarem esse tipo de estimativa. Mas são as questões, né? Quem sou eu? Realmente não dá para se basear muito, porque cada lugar do país é de uma velocidade que isso acontece. Como eu disse para vocês, aqui no Rio Grande do Norte, em questão de uma semana, tu só encontra ossos, né? A fase gasosa se dá com o surgimento de gases da putrefação, formando flictenas na epiderme contendo líquido hemoglobínico. Então, a alternativa correta seria 1, 3 e 4, né? Gabarito é a letra B. Essa está correta, como nós vimos. Questão 2013, da CESP, caiu na CEGESP, Alagoas, para perito legista. Com relação à tanatologia, julgue os itens. A maceração é um fenômeno transformativo conservador? Não, né, pessoal? É um fenômeno transformativo destrutivo, que pode ser observado nos submersos em meio líquido contaminado, que seria a maceração séptica, correto? E nos fetos retidos a partir do 5º mês de gestação. Realmente não é um fenômeno transformativo conservador, sim destrutivo, então tá incorreto. E aí nós entramos nos fenômenos conservativos. Temos alguns fenômenos conservativos, vou só tomar uma água. Temos a adipoceira ou saponificação. Nesse tipo de fenômeno conservativo, o cadáver ele acaba se transformando numa substância untuosa, quebradiça, de tonalidade amarelo escura, que vai fazer com que realmente o cadáver ele tome uma aparência de cera ou de sabão. Justamente o nome é adipoceira ou saponificação. E aí ele surge, esse fenômeno, após um avançado estágio de decomposição, e vai ser favorecido por locais pouco arejados, pessoal, isso é muito importante, locais pouco arejados, úmidos, com terreno argiloso, que vão favorecer essa saponificação. E também ocorre com mais facilidade em obesos, justamente por ter uma maior concentração de lipídios no corpo, né? Que vai fazer, os lipídios fazem parte dessa reação de saponificação. Então, local pouco arejado, úmido e com terreno argiloso. Já a mumificação, ela ocorre quando a evaporação da água é tão rápida a ponto de inibir a atividade bacteriana. Então, nem dá tempo que a putrefação se instale. E aí, a pele vai ficar parda, enegrecida, e o cadáver vai diminuir de peso e de volume. O fenômeno da mumificação vai ser favorecido por locais secos, bem ventilados, com alta temperatura e com solo arenoso. Então, vamos lá, local seco, bem ventilado, alta temperatura e solo arenoso. Aqui nós temos um exemplo, seria o cadáver mumificado da menina Araceli, né? Esse caso é bem famoso, caso do Espírito Santo, seria um exemplo de um corpo que ficou nesse estágio de mumificação. E aí nós temos esse detalhe do pé, que tem um aspecto de couro, né? Uma consistência dura,
e ocorre justamente por conta da desidratação do corpo. Cuidado, porque realmente tem um aspecto de couro, mas não é a corificação. Corificação é um outro fenômeno conservador. Então, aqui, mumificação, guardem, mumificação ocorre a evaporação muito rápida da água do corpo a ponto de inibir a ação bacteriana. Com isso, o cadáver vai reduzir seu tamanho, reduzir o peso e vai adquirir uma tonalidade de pele enegrecida e parda, né? Locais secos, bem ventilados, com alta temperatura e solo arenoso vão favorecer esse tipo de fenômeno conservador. Temos também a calcificação, que pode surgir no feto morto e retido no útero abaixo do 5º mês de gestação, quando há deposição de cálcio. Então, diferentemente do processo de maceração, que é do 6º ao 9º mês, que é destrutivo, aqui a calcificação é conservativa e ela surge no feto morto e retido no útero abaixo do 5º mês de gestação. Quando, nesse período, há uma forte deposição de cálcio. E aí pode ocorrer a formação dos litopédios, como nessa foto. Os litopédios seriam esses fetos calcificados. E temos o fenômeno da corificação, que é conservativo, e nele a pele vai ficar ressecada e endurecida, assemelhando-se a couro. É semelhante lá à mumificação. Qual que é a diferença? Na corificação, ela é característica de corpos que são enterrados em urnas metálicas feitas de zinco e hermeticamente fechadas. Então, se a questão falou urna metálica feita de zinco, hermeticamente fechada, ou só urna metálica feita de zinco, é corificação, não é mumificação, certo? Então, bora responder algumas questões. Questão em 2017, da IESES, caiu no IGP de Santa Catarina para perito criminal. Dentre os fenômenos cadavéricos, encontramos alguns fenômenos conservadores tardios. Entre eles está a saponificação. Assinale a alternativa abaixo, que está incorreta em relação a esse fenômeno cadavérico. Necessita de meio quente, ventilado, seco e de pouca atividade bacteriana? Não, né, pessoal? Não é um meio quente, ventilado e seco. A gente viu aqui, ó. É justamente o contrário. É um local pouco arejado, úmido, não é seco e terreno argiloso. Então, pouco arejado, úmido, terreno argiloso. Essa é a nossa alternativa incorreta. Todas as demais realmente fazem parte das características da saponificação. Vamos ver. O cadáver tem aparência de cera, consistência mole e odor rançoso. Costuma ocorrer em condições ambientais de calor úmido, água parada, então é bem comum em cadáveres que são desovados, por exemplo, naquelas estações de tratamento de água, né? Então, água parada rica em minerais com baixa oxigenação e reduzida ventilação. Perfeita essa característica. Então, essa aqui tá certo. E a mais frequente em crianças, mulheres e obesos. Porque são, nós vimos, né, que são essas faixas etárias, né, crianças, mulheres e obesos. Mulheres e obesos porque tem uma maior concentração de lipídio e crianças porque tem uma menor concentração de água, né? Acredito que seja por isso. Ano de 2019, do Instituto OCP, caiu na PCES para médico legista. Em uma exumação realizada em um cemitério, o médico legista se deparou com um caixão hermeticamente selado. Eita, falou hermeticamente selado. Então, logo abriu a tampa superior, verificou que o corpo havia sofrido um fenômeno transformativo típico desse tipo de urna metálica. Eita, pessoal, falou urna metálica hermeticamente fechado. Trata-se de que vimos agora, né? É a corificação. E aí chegamos na cronotanatognose. O que é essa palavra difícil? Ela consiste no diagnóstico cronológico da morte. E aí, o que seria esse diagnóstico cronológico da morte? Seria o espaço de tempo verificado em diversas fases do cadáver e o momento em que se verificou o óbito. E aí, quanto maior for esse espaço de tempo,
mais difícil vai ser a realização da perícia. No entanto, para casos em que nós formos aplicar a entomologia forense, quanto mais tempo se passar, mais fácil vai ser para a gente estabelecer esse tempo de morte. Mas, via de regra, quanto mais tempo se passar da fase da morte até a descoberta do cadáver, mais difícil vai ser para estimar esse tempo de morte, né? E aí nós temos alguns sinais que são característicos de um espaço de tempo. Vamos ver quais são eles. O sinal de Sommer, que seria aquela mancha negra da esclerótica, ele surge de 3 a 6 horas após a morte. Muito importante, que é muito em prova. O livor mortis, que a gente já viu, também vimos que aparece em torno de 2 a 3 horas após a morte e fixa-se após 12 horas. Esqueci de falar aqui, pessoal, que esse assunto é muito recorrente nas provas. Eles gostam de criar um mini caso, assim, na questão, no enunciado, para que a partir das informações que eles te dão, tu consiga estabelecer o tempo de morte. Então, é extremamente importante que vocês tenham essa noção. Rigor mortis, ele é o fenômeno mais incerto e menos confiável. Começa entre 1 e 2 horas após a morte e chega ao máximo após 8 horas e desaparece com o início da putrefação, seguindo a mesma ordem como se propagou. Nós vimos, né? Então, começa entre 1 e 2 horas após a morte. O máximo dele, é o ápice, né, digamos assim, é 8 horas e desaparece com o início da putrefação. A mancha verde abdominal surge entre 24 e 36 horas após a morte. Também nós já observamos em até 12 horas após o óbito, segundo França. O resfriamento cadavérico, em nosso meio, que é um clima temperado de 20 a 30 graus, as observações registram que a queda da temperatura do corpo é em torno de 0,5 graus Celsius da 4ª hora em diante. Então, assim, ó, pessoal, em cada uma das 3 primeiras horas, então, até 3 horas, vai diminuir menos 0,5 graus Celsius. Aí, a partir da 4ª hora em diante, então, é menor ou igual a 3 horas, vai diminuindo meio grau Celsius. A partir das 4 horas, esse valor é de 1 grau Celsius, né? Vai diminuindo 1 grau Celsius. E aí, isso não é preciso, mas as questões gostam de trazer, às vezes também não é algo tão explorado, mas tenham em mente que essa diminuição aí, essa queda da temperatura vai de meio grau a 1 grau Celsius e vai caindo até que se estabilize a temperatura do corpo com a do ambiente, né? Enfim, não é um fenômeno muito, assim, depende de muitas variáveis ambientais, não é muito utilizado na prática pericial, mas às vezes as questões trazem, né? Então, ter uma noção não vai matar ninguém. Os gases da putrefação, no primeiro dia, eles não são inflamáveis, do segundo ao 4º dia são gases inflamáveis, e do 5º em diante não são inflamáveis. Então, o que a gente vai guardar? Que do segundo ao 4º dia os gases vão ser inflamáveis. Cristais no sangue putrefeito são conhecidos por esse nome, que eu não sei falar. Eita, cadê? Aqui. E aí são essas formações que vão surgir após o 3º dia de morte, muito importante, 3º dia de morte, e vão permanecer até o 35º. Então, esses cristais aparecem no sangue putrefeito no terceiro, a partir do 3º dia, e vão até o 35º, certo? E a crioscopia do sangue, que seria um ponto de congelamento do sangue, que vai diminuindo à medida que passa o tempo de morte, devido à difusão do sangue nos vasos e o desagregamento das moléculas albuminoides. Então, a crioscopia do sangue diminui com o passar das horas de morte. E os cristais do sangue putrefeito surgem do 3º dia após a morte e vão até o 35º, mais ou menos.
tonometria ocular, que seria uma possibilidade de estimar nos cadáveres o tempo decorrido da morte, com a variação do volume de líquidos eliminados pelo esvaziamento pós-mortem dos glóbulos oculares. E também tem esse tempo aqui, mas realmente isso não é nem explorado nas provas. Por que eu trouxe? Vai que um dia caia, né? Vai que um dia caia. Mas eu realmente acredito que seja mais importante vocês saberem que a tonometria ocular pode ser utilizada para estimar o tempo de morte. E aí, em média, para cada 4 horas após a morte, o globo ocular absorve 1 ml do líquido que é introduzido, né? Fazendo um total de 4 ml nas primeiras 24 horas. E aí seria 0,02 ml por hora. Então, eu acredito que seja utilizado, posso estimar só nas primeiras 24 horas após a morte. Realmente é um método que não é utilizado, assim, não é muito utilizado. Mas as questões vêm cobrando cada vez mais pormenores. Então, não custa a gente falar, não acho que vai cair, mas se cair, vocês sabem o que é. Concentração de potássio no humor vítreo, que seria a quantidade do potássio, vai aumentar à medida que transcorre o tempo após a morte. O que é esse humor vítreo? É aquele líquido gelatinoso do globo ocular. E por fim, pessoal, um dos métodos mais importantes e mais precisos para estimar o tempo de morte é a entomologia forense, que seria a aplicação do desenvolvimento de larvas de insetos para determinar o tempo transcorrido de morte. Então, as evidências entomológicas, como eu disse, vão ser um dos elementos mais importantes, mais precisos para estimar esse tempo. Além disso, elas também vão ter outras aplicações dentro da perícia, como entender se um corpo foi movido ou não do local em que ocorreu a morte e do local que foi desovado, por exemplo. Se no corpo forem encontrados insetos típicos do meio urbano e esse corpo foi desovado num ambiente rural, então realmente isso denota que a pessoa foi morta em outro local. Também pode ser utilizado para casos de maus tratos, se a pessoa tem a presença de miíase, né, que seria as larvas da dermatóbia, que são as bicheiras, né, comumente chamadas de bicheiras. Enfim, a entomologia forense é um mundo, tem muitas aplicações, e aqui especificamente nós vamos chamar atenção para a aplicação na cronotanatognose, que seria um dos métodos mais precisos para determinar o intervalo pós-morte. E aí vamos responder algumas questões. Essa de 2018, da VUNESP, caiu na PCSP para delegado. São 3 fenômenos abióticos mediatos que ocorrem progressivamente após a morte: algor, resfriamento, livor e rigor. Desses, a rigidez generalizada pode ser observada somente após 48 horas após a morte? Não, né, pessoal? Lembrando que a rigidez se desfaz com a instalação da putrefação. Então, a putrefação é de 18 a 24 horas, né? Então, não pode. Entre 1 a 2 horas após o óbito, não, né, pessoal? É quando ela começa a se instalar, então não vai estar generalizado. Entre 4 a 6 horas após o óbito, sim. Eita, não, realmente não é entre 4 a 6 horas após o óbito, porque nesse período ela ainda vai estar sendo progredindo, né, entre os membros. Lembrar daquela ordem que começa na nuca, mandíbula e vai para os membros superiores e depois inferiores. Então, realmente, não vai. De 24 a 48 já está a putrefação. Então, realmente, a gente poderia ir por eliminação. De 4 a 6 ainda ela estaria se instalando. E de 8 a 24, 24 seria o tempo limite, porque começa a putrefação, e entre 8 horas já daria para ela realmente começar a se instalar e se generalizar. Questão de 2018, da VUNESP também, caiu na PCBA para investigador.
Uma senhora de 73 anos de idade, viúva, com antecedentes de diabetes mellitus e doença arterial coronariana, mas sem acompanhamento médico há 5 anos, é encontrada morta na cama onde habitualmente dormia, quando a filha foi visitá-la. Após acionar a autoridade policial, logo a equipe pericial chega ao local de morte. O que eu falei? Eles dão um caso, né, para a gente ter subsídio para responder quanto tempo a pessoa está morta. Aparentemente, não houve alteração da cena. O cadáver estava em decúbito dorsal, sem sinais de injúrias externas, com livores de hipóstase fixos. Se tem livor de hipóstase fixo, é pelo menos mais de 12 horas, né? Rigidez cadavérica em todo o corpo, então mais de 8 horas. E ausência da mancha verde abdominal. Então, tem que ser menor que 24 horas, né? Então, o que a gente já vai descartando 24, 36, 7 e 4, já ficamos com as 15 horas, mas vamos ver se tem mais alguma coisa. Considerando a temperatura ambiente de aproximadamente 20 graus Celsius e a ausência de fatores internos e externos que possam influenciar a cronologia dos fenômenos cadavéricos, constitui com maior probabilidade uma estimativa aproximada correta de tempo. Como nós vimos, né, pessoal? Se tá com livor fixo, tem que ser mais de 12 horas, né? Acima de 12 horas. Se já tá com a rigidez difundida, então quer dizer que mais que 8 horas. E se ainda não houve a mancha verde abdominal, então menos de 24 horas, né? O gabarito é a letra C. E aí o nosso último tópico, em relação ao destino do cadáver, quando ele vai ser levado ao serviço de verificação de óbito e quando vai ser levado ao IML. Ao IML vai ser levado quando o óbito se dá por causas externas e não naturais, que seriam decorrentes de lesão provocada por violência, que pode ser homicídio, suicídio, acidente ou a morte suspeita, qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente, independente da faixa etária. Então, por exemplo, se uma pessoa é atropelada, é levada ao hospital e depois de 1 mês ela morre em decorrência das lesões ocasionadas pelo atropelamento, ela vai ser enviada ao IML. Por quê? Porque a morte foi violenta, independente do tempo transcorrido entre o evento lesivo e a morte. Já no serviço de verificação de óbito, os cadáveres são encaminhados quando ocorre a morte sem assistência médica ou por causas naturais desconhecidas. Sem falar, né, nesse caso vão ser excluídas aquelas que foram vítimas de violência. Se foram vítimas de algum tipo de violência, é o IML. Então, a SVO vai ser morte natural ou aquelas sem assistência médica, né? Para entender melhor, vamos responder uma questão. Questão de 2018, da VUNESP, caiu na PCSP para delegado. De modo geral, nos casos de morte de causa desconhecida, o cadáver deve ser encaminhado para o IML ou para o SVO, respectivamente, quando a morte for decorrente de acidente de trânsito e suicídio seriam mortes violentas, né? Então, é tudo IML. Causa natural sem assistência médica é SVO. Acidente de trânsito é IML, então tá com a ordem invertida. Incorreto. Homicídio e suicídio, tudo IML. Suicídio e morte natural, suspeita sem assistência médica. Suspeita já vai para o IML, então tá incorreto. Causa externa ou morte suspeita, correto, vai para o IML. E morte natural sem assistência médica vai para o SVO, tá correto. Essa é a nossa alternativa e o nosso gabarito. Então, era isso, pessoal. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, que vocês se sintam mais preparados para resolver essas questões da prova e também ao longo da rotina pericial de vocês. E contem comigo qualquer dúvida que vocês tiverem. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou atrás, pesquiso e trago uma resposta o mais completa possível para vocês. E era isso. Muito obrigada por chegarem até aqui.
Nos nossos planos de mentoria e monitoria, nós disponibilizamos diversas ferramentas, então, planejamento individualizado, de acordo com as peculiaridades de cada aluno, metas diárias, resumo das metas da semana, lista de questões por tópico, customização e mudança de plano, os feedbacks, que é do mentor para o seu mentorado, né, para o seu aluno, sugestão de fontes bibliográficas, roteiro de estudos, conteúdo esquematizado, encontros virtuais temáticos, tira dúvidas e grupo fechado no Telegram também, e o suporte diário do administrativo, né, que é bastante importante. E nós estamos com esses valores até o dia 12 de setembro, então não percam a oportunidade. E era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, deixar seu comentário e se inscrever aqui no canal.